Bom, se a gente for ver, o mercado bateu na 76. Olha como é que ficou. Topo histórico, voltou, vamos lá, ficou rateando. Observe que bateu uma, duas, subiu e voltou na 76. Foi até a 23 do macro, do semanal, e subiu. Se a gente for verificar, isso aqui é a simetria. Como o mercado foi respeitado no nível de 50 e na zona de FIBO, foi respeitada. Então o que acontece? Para a gente poder ter uma reversão de mercado, ele precisa quebrar a estrutura. Eu estou colocando num gráfico que dê para poder ver. Vou começar por assim, só para poder. A estrutura nunca é quebrada. Só vai ser quebrada a estrutura. Aqui tem uma, aqui tem outra. Ó, 38. Eu já vou colocar aqui logo, já para poder não ficar perdendo muito tempo aqui. A estrutura nunca vai ser quebrada. Só é quebrada quando toca na FIBO e ele rompe. Observa o seguinte, que ele toca e desce na 50%. Olha. E continua subindo. Pode ver que no fundo duplo, né? E aí, aqui de novo. Olha. Vou botar até aqui. Vou colocar até aqui. Né? O gráfico está pronto. Até aqui. Então, o mercado vem até aqui, toca e explode para cima. E aí acontece o que? A quebra de estrutura. Quando é quebra de estrutura, é quando tem uma zona de FIBO e o mercado quebra ela. Nesse dia, foi no dia 11, foi ontem, eu vi o mercado fazendo isso. Nesse que ele fez isso, eu pensei que ele ia descer aqui. Por quê? Na zona de FIBO de venda. Vou colocar aqui, vou marcar aqui de coisa, eu vou marcar aqui também, 76. Mas observa uma coisa. Vou marcar assim para os Nutellas. Observa um negócio. Quando ele quebra aqui a estrutura de compra, eu identifiquei ontem, o mercado rasgou e sobe. Aqui, se você for olhar nos gráficos menores, você vai ver só força de venda. Venda, venda. Observa o seguinte, ele subiu em canal, e aqui para chegar na fibra, coisou. E observa as pernadas de venda. Ele não estava querendo descer. Até fiz uma venda aqui pensando que ele ia descer, mas não. O que acontece? O mercado teve que ir na 76 para poder criar outra pernada. Por quê? Pelo que eu vejo, pelo que eu venho estudando, né? Eu vejo isso. Por que na 76? Para ele criar a primeira pernada de uma nova tendência. Por que de uma nova tendência? Porque aqui ele vinha com a tendência de compra, por causa que aqui era macro. É um nível do macro, que é o nível 23. Então, ele veio fazendo estrutura de compra por causa do macro. Então, a estrutura prevalece de compra, de compra, de compra. Se a gente for ver, ele vai prevalecer de compra, 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 compra. Então, quando ele chega aqui, é compra também. Só que aí entra o seguinte, os padrões. Isso é o que eu vejo.
Se está certo ou errado, isso é problema de cada um, mas é o que eu vejo. Quando ele quebra aqui a estrutura, aí, aqui eu já identifiquei que era a venda. Então o mercado ia subir para poder coisar essa pernada aqui, fechar o buraco para depois descer. Mas não, ele foi a 76 para criar a nova tendência. Por quê? Porque tinha batido no macro. Se bateu no macro é compra. Então por isso que ele voltou na 76 para criar a primeira pernada de uma nova tendência. Olha como é que ele criou, rasgando tudo para baixo. Se a gente for observar isso agora, tá? For observar, olha como é que o mercado faz. Observa isso. É isso que a gente tem que estudar, ó. Ele sempre vai fazer isso. Isso é um padrão. Isso é um padrão, ó. Ele rompe e volta. Se a gente joga um gráfico menor, ele fez aqui, aí ele torna a fazer aqui também. Porque isso é um padrão que ele faz. Cadê 63,40? Vou botar no 40. Isso é um padrão que o mercado faz. Observe que aqui é uma zona de fibra de compra. Isso é uma zona de fibra de compra. Vou botar assim. Olha como é que o mercado faz. Ele rompe, volta. Aqui tem a fibra de venda também, né? Fibra de venda. Pode ver que não passa dela. Aí vem, rompe, volta e fica dentro dela. Observa que o mercado fica dentro da fibra de venda. Ó. E não passa. De jeito nenhum. Por quê? Porque o que está prevalecendo é venda. Então o mercado rompe, volta e aí torna a descer de novo. Então isso para quê? Para poder criar uma nova pernada, uma nova tendência e seguir. Mas é assim, todo nível de FIBO vai ser respeitado. Observa, bate no 50, fica respeitando. Só que ele não tem força de compra para subir. Não tem. Por quê? Porque ele não tem? Porque a tendência para ele jogar e aí para jogar para baixo. Como a gente usa simetria? Cadê? 413. Então, a simetria dessa perna aqui toda, dessa perna toda aqui, que a gente tem que buscar do macro. Toda dessa pernada aqui é esse aqui, junto com a 38, do semanal. Tá vendo? Então isso se chama confluência. E aí, o mercado vai vir buscar até aqui. É isso que eu vi. Por isso que eu falei ontem, o mercado vai descer tudo. Por causa dessa quebra de estrutura aqui, quebrou, voltou. E aí eu pensei que ia descer com tudo aqui na zona de fibra, mas não. Foi até a 76% para poder ter a primeira pernada e seguir tendência.